Amém, irmãos, a paz de Cristo. Aqui é Valdeir Contaif falando com vocês. Hoje o nosso tema é sobre relacionamentos difíceis. Há pessoas que entram na nossa vida porque nós nos deixamos enganar. E agora é preciso manter o compromisso porque aquilo foi algo que nós assumimos livremente. Apesar que fomos enganados ou trabalhamos em molde errado, de qualquer forma estamos com a responsabilidade de cumprir um relacionamento. Isso às vezes é pesado para muitas pessoas. É sobre isso que eu quero dizer. Porque existe um atenuante. Somos nós que precisamos decidir as bases da manutenção do relacionamento. Isso é fundamental para o que nós vamos dizer agora. Eu estou lembrando aqui do caso de Josué. A Bíblia mostra Josué no Antigo Testamento como um grande líder do povo hebreu. Foi ele que sucedeu Moisés, e pôde fazer o povo entrar na terra prometida. Foi ele que levou o povo a entrar em Canaã. E ele, naquela época, ele não podia fazer alianças com os povos daquela terra, porque ele estabeleceu um lugar para eles. Mas essa aliança aconteceu. Josué não deveria ter feito, mas ele se uniu a um povo que não queria ser destruído. E aquele povo usou de um estratagema e conseguiu assim. Isso está lá em Josué 9, de 1 a 27. O capítulo 9 está falando sobre esse relacionamento no livro de Josué. E Josué não devia realmente ter feito aliança com aquele povo, mas ele não procurou saber os fatos. E não sabendo os fatos direito, ele foi iludido pelas aparências. E junto com ele, a liderança que estava, os príncipes de Israel, foram iludidos. Isso está em Josué 9, principalmente o versículo 14 e 15. Isso pode, na verdade, acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser iludido e entrar numa canoa furada, entrar num problema. E isso acontece muitas vezes porque nós temos que assumir o nosso erro e sofremos as consequências. E às vezes as consequências são arrastadas durante toda a vida ou por muito mais tempo do que seria necessário. No entanto, Josué, com a liderança, ele gerenciou as bases do relacionamento. Ele tinha assumido um relacionamento que era indevido, mas agora ele tinha que lidar com isso, Então ele fez algo assim como: olha, vocês vão ser tolerados e protegidos pelo compromisso que eu tenho com Deus. Contudo, vocês não terão o melhor da nossa parte. Foi a posição assumida por ele, foi como ele lidou com aquilo. Vocês ficaram conosco como pegadores de água e rachadores de lenha. Isso está em Josué 9, verso 21 a 27. Então, o que Josué fez, na verdade, foi assentar as bases sobre as quais o relacionamento seria possível. Entenda, relacionamento sempre precisa ser cuidado, mas relacionamento ruim precisa ser gerenciado, não deve ficar solto, não pode ter liberdade irrestrita, precisa de limites e bases sobre as quais ele funcionará ou ele terminará. Então, as lições que nós temos nesse caso de Josué, elas são importantes para nós, porque mostra como podemos manter os nossos compromissos que assumimos e agora precisamos levar adiante. Mas também nos ensina como estabelecer, os limites saudáveis nesses relacionamentos. Embora nós sejamos responsáveis pelo que assumimos, é muito importante saber que nós não somos escravos das nossas palavras. Escute bem o que eu estou dizendo. Nós não somos escravos das nossas palavras. Essas palavras, elas podem ser guiadas, atenuadas e gerenciadas num compromisso que não seja estanque e nem isolado da nossa realidade. E essa é a chave disso. Podemos também sofrer o dano, da quebra do compromisso. E aí vamos assumir os prejuízos, sejam eles materiais, sociais ou espirituais. Quando eu falo em assumir o prejuízo, sofrer o dano,
Eu estou falando daquelas bases de 1 Coríntios 6, verso 7, quando Paulo fala sobre isso. Tudo o que nós assumimos, irmãos, tem contexto específico e deve ser acomodado no contexto maior da nossa vida e nunca de forma contrária. Não o específico mandando no contexto maior, mas o maior dirigindo e sendo base e valor para os compromissos específicos. Dizendo a respeito de quem aceita se sujeitar à lei ritual do antigo pacto, Paulo chegou a dizer em Gálatas 5, verso 1, ele fala assim: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Isso é um princípio. Não entrar em jugo por escolha, por vontade própria, por escolha própria. Por que eu vou buscar um jugo para a minha vida se eu não preciso disso? Outro texto que contém um princípio é Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Entenda? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Nós, se entrarmos num relacionamento em que nós aceitamos obediência, então nós serviremos aquele a quem prestamos obediência. E isso lida com a questão do desejo pecaminoso, Se você tem um desejo pecaminoso, você vai ficar escravo desse desejo, escravo do pecado. Isso tem muito a ver com a questão dos vícios, Porque a pessoa fica escravizada pelo vício, mas também tem a ver com a questão da imoralidade, que também prende as pessoas, os laços são terríveis, E isso são assuntos de outro momento, Mas também nas implicações que eu quero dizer aqui, se você ficar obedecendo um relacionamento ruim, você vai acabar escravizado e diminuindo a sua autoridade pessoal. Por exemplo, se você ficar obedecendo os desejos do teu filho ou da tua filha e ele ou ela mimado, vai acabar te dominando. E vai ser muito difícil tirar o jugo que você mesmo entrou. Você compreende o que eu quero dizer? Então, esse texto tem esse princípio. Se você endeusar o teu líder espiritual, o teu discipulador, o teu conselheiro, alguém que tenha sobre você alguma autoridade ou respeito que você presta a ele, mas se você passar do limite e você der a essa pessoa um status de endeusamento, eu quero dizer, uma obediência que Deus não lhe pediu, então você nunca vai conseguir satisfazer todas as exigências que essa pessoa tem para com você. Essa pessoa te dominará. E domínio, de modo algum, é o modelo bíblico da liderança e da fidelidade. Não, domínio não. Isso, o seu coração tem que estar livre no relacionamento para você manifestar fidelidade no Senhor e pelo Senhor, fidelidade então àqueles a quem ele delegou autoridade. Mas isso, irmãos, isso não pode estar dentro da esfera de domínio, É só um relacionamento num contrato mal feito. E isso precisa ser tomado cuidado. Se você aceitar a si mesmo que teu contrato ou filiação ruim, ou associação ruim, Uma sociedade ruim, ministério ruim, se você aceitar que isso tem peso de igualdade com o teu direito e com a tua autoridade pessoal, você não conseguirá facilmente mudar esse vínculo. Se você entregar isso para uma entidade, se você entregar isso para uma organização, se você entregar isso para uma associação,
Não importa o tipo de empresa que você faça isso. Se você fez isso, vai ser difícil quebrar esse vínculo. E Deus não colocou você sobre outro senhorio, além do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Isso significa, então, que é preciso gerenciar isso, né? Coordenar ações, estabelecer o vínculo que terá ambas as partes, porque se isso não acontecer, a sua convivência ou trabalho conjunto poderá ser um fardo bem pesado. E daqui a pouco estão estabelecendo metas que você vai ficar doido para cumprir e terá dificuldade e aperto até na sua vida pessoal e na sua própria alegria. Então, cuidado com esse fardo para não se impor algo que Deus não colocou. Não vos colocais sobre um fardo que Deus não pediu. Então, meu conselho pastoral para quem está numa associação ou contrato que precisa honrar é que você estabeleça que você propõe cláusulas de boa convivência para isso perdurar, quesitos que conferem responsabilidades mútuas. Aí a coisa vai funcionar. Mas, irmãos, até que se prove o contrário, em seu coração você deve definir bem. Isso é um conselho que eu estou te dando, né? É uma opinião de alguém que está no ministério, que está aqui em missões, que lida com aconselhamento a tempo de embranquecer os cabelos. Eu quero dizer para você o seguinte: você coloque dentro do seu coração, defina bem, carregadores de água e rachadores de lenha. Se você tem que permanecer no contrato ruim, que seja nessa base, porque senão você vai ter dificuldade de carregar isso. E aí, quando tudo se ajeitar, e se for da sua escolha, aí você abra mais espaço. Mas faça isso não depressa. Faça isso não de forma imediata. Confira pelo testemunho, conhecendo os frutos. Porque pelos frutos é que nós conhecemos a árvore, disse Jesus. Um outro caso é o caso de Davi e o rei Saul. A Bíblia também nos mostra, né, que nesse caso o rei Saul estava reinando e Davi se manifestou como uma liderança nova, um guerreiro de Deus, né? E era reconhecido pelas pessoas, reconhecido pelo povo. Mas logo o rei Saul passou a perseguir Davi. Isso está lá em 1 Samuel 18, verso de 6 a verso 11, fala dessa mudança e como isso aconteceu. 1 Samuel 18. Davi foi paciente e foi respeitoso com a sua liderança, né? Mas quando ele viu que as coisas estavam mudando, que não havia base segura para a convivência, Davi deixou o palácio a tempo de não ser destruído. 1 Samuel 19, de 9 a 18. As lições, no caso de Davi, né? Davi tolerou até onde foi possível aguentar. Tratou Saul com respeito, mas ele não permaneceu sob o reinado de Saul. Isso é importante, irmãos. Ele percebeu que ele deveria buscar um lugar para que ele pudesse estabelecer o seu próprio ministério. Então ele fugiu da presença de Saul e aí montou o seu ministério longe de Saul. E ele passou a ser respeitado quando isso aconteceu, né? Isso está em 1 Samuel 22, principalmente o iniciozinho, né, o verso 1 e 2. Então, isso nos mostra que podemos estabelecer limites saudáveis em nosso relacionamento e buscar nossa própria segurança e bem-estar quando isso está sendo ameaçado, né? Em ambos os casos, tanto ali com Josué, né, e os príncipes que lidavam com aquele povo, o povo, eu não falei o nome, mas são os gibeonitas, né? Mas está na Bíblia fácil de encontrar, né? Então, a gente vê que é possível manter os nossos compromissos estabelecendo limites saudáveis, né? Gerenciando aquilo que não pode ficar solto, porque senão vai te dominar, né?
aquilo que Jesus fala, né? Eu tenho citado em outros vídeos também, né? Seja prudente como a serpente, inocente como a pomba. É Mateus 10, verso 6. Não é errado, irmãos, buscar sua própria segurança e bem-estar. Não é errado. Então você veja, o que aconteceu com Josué foi que ele assumiu o seu erro, né? Junto com a liderança, e buscou as bases que seria possível lidar com aquela associação. E no caso de Davi, ele precisou se afastar e seguir o caminho buscando o que Deus tinha para ele, né? Para que ele não ficasse sujeito no lugar de perigo onde ele só seria destruído. Às vezes as pessoas são destruídas ministerialmente, o testemunho delas são desfeitos, elas vão se diminuindo porque elas permitem, né, que o outro vai tomando espaço, e por causa da fidelidade a pessoa permanece ali, e quando vê, né, quando vê o tempo já passou, o seu ministério já passou, o outro não prezou, e aí como fica você? E isso, irmãos, em associações, eu vejo em negócios, em empresas, em ONGs, em agências para-eclesiásticas, missionárias, em tudo quanto é canto. A questão dos relacionamentos nos envolve, inclusive, em questões de família, em todo canto, né? E, na verdade, eu lido com o relacionamento familiar, né? Eu uso a teoria dos relacionamentos familiares para poder lidar com os outros relacionamentos, né? São a base das minhas pesquisas, assim como também os relacionamentos complexos, né? Mas isso é outra conversa. Bem, eu agradeço a oportunidade, né? Estamos aqui falando sobre relacionamentos nesses dias, porque a gente teve uma janela de oportunidade para poder falar essas coisas. Eu estou atendendo a perguntas, né? Respondendo perguntas que me chegam, normalmente por pessoas que nós amamos e que confiam em nós e querem saber respostas. E aí é mais fácil fazer um vídeo, né, e depois conversar em particular com as pessoas sobre isso. De qualquer forma, eu agradeço. Um grande abraço aqui, eu odeio Contaife. A paz.